Boa tarde, meus amigos do Facebook e também do Instagram. Eu tenho percebido uma preocupação crescente devido a essa epidemia. E essa preocupação não está relacionada tanto a questões financeiras como às questões de saúde, mas muitos estão preocupados que ela seja um sinal do fim do mundo. Então eu resolvi estudar com vocês o que a Bíblia diz a respeito desta pandemia e destes sinais que vão se agravando dia a dia no nosso viver. Primeiro, eu quero falar com vocês a respeito de algumas curiosidades da Bíblia. A Bíblia vem do grego biblon, que significa livros, porque ela é uma coleção de livros. Ela é composta de 66 livros, sendo que 39 pertencem ao Velho Testamento e 27 pertencem ao Novo Testamento. Então vamos ver agora o que é que Jesus falou a respeito da Bíblia. Vamos, acompanhe comigo, vocês abram em João 17, o verso é o 17. Já achou aí? Então vamos lá. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus disse que a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. Mas por que será que tantas pessoas não compreendem a Bíblia ou fazem conclusões distorcidas do estudo da palavra de Deus? Vamos acompanhar lá em Atos? Atos, capítulo 8, é um pouquinho para frente do Evangelho de João, do verso 26 a 31. Eu vou ler para vocês. Um anjo do Senhor falou a Filipe. Filipe era um discípulo de Jesus, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se achava deserto. Ele levantou-se e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cadance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-se deste carro e acompanha-o. Correndo, Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se junto dele. Veja que interessante. Às vezes, sozinhos, nós temos um pouquinho mais de dificuldade de entender a Bíblia e precisamos de alguém que nos explique. Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para que você consiga entender o que a Bíblia tem para revelar a nós a respeito do futuro. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Será que a gente pode estudar a Bíblia assim de qualquer jeito, lendo, com a televisão ligada ou assim num ambiente meio tumultuado? Não, não é assim. Então vamos lá para o livro de Salmos. No capítulo maior de Salmos, que é o 119, o verso 18. E ele diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, antes de estudar a Bíblia, nós precisamos pedir a Deus para desvendar nossos olhos. Foi Ele quem escreveu a Bíblia, foi Ele quem inspirou homens a escrever a Bíblia. Então, é Ele que vai nos dar o entendimento. Então, precisamos pedir: desvenda meus olhos para que eu entenda as maravilhas da tua lei, né?
Veja que a própria Bíblia se explica, né? Vamos lá para São João 5. O verso é o 39. E ele diz assim: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Então o próprio Jesus falou: vai lá na escritura que você vai encontrar a vida eterna e vai encontrar os meus ensinamentos, não é verdade? Outro problema muito grande que as pessoas fazem é ler um texto fora do contexto. Né? Tem gente que abre a Bíblia assim: ah, Deus falou isso para mim. Às vezes dá certo, mas às vezes não dá. Por exemplo, uma pessoa que tem um pensamento suicida, vamos dizer que ele vai lá, abre a Bíblia e cai bem naquela passagem que fala que Judas foi enforcar-se. Claro que essa não é uma mensagem de Deus para aquela pessoa, porque Deus jamais vai incentivar alguém a se suicidar. Então vamos ver como é que a gente pode ver a Bíblia, né? Ler o texto dentro do contexto. Veja lá, nós vamos para o livro de Êxodo. Êxodo está bem no comecinho da Bíblia, no verso 14. E veja que o próprio texto explica assim mesmo. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, eu sou o que sou. Quem era que estava falando? Era o próprio Deus, e a Bíblia mesmo se explica, né? Nós não podemos ler os textos fora do contexto. Outro verso que eu gostaria que vocês acompanhassem é o Lucas 24, está lá no Novo Testamento. Lucas 24, o verso 27. Olha como que Jesus ensinava. Ele diz assim: começando por Moisés, discorria por todos os profetas e expunha-lhes o que a respeito constava nas Escrituras. Então, Jesus foi folheando as Escrituras. No tempo de Jesus só tinha o Velho Testamento, e foi explicando, ou seja, comparando um texto com o outro, né? É interessante que muitas pessoas, eu vejo muita gente falar hoje em dia, dizendo assim: ah, mas o Velho Testamento já não vale mais, já foi extinto e etc e tal. Isso não é uma coisa verdadeira, né? Porque nós vemos lá em 2 Timóteo 3,16 que nós devemos considerar a Bíblia na sua totalidade, porque diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Que parte? Toda a escritura, né? E é interessante a gente notar também como a Bíblia se explica lá em Isaías 28, no verso 10. E ele vai dizendo, principalmente no finzinho do verso, que a gente deve estudar a Bíblia um pouco aqui e um pouco ali. É isso que a gente está estudando. Eu estou passeando pela Bíblia, do Velho Testamento a textos do Novo Testamento. Bom, agora você vai me perguntar, mas nessa pandemia, que benefício eu vou ter de estudar a Bíblia? Vamos lá, me acompanhe, São João 5,39. O São João 5, no verso 39, ele diz
o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. De quem? De Jesus. Então, o benefício é encontrar a vida eterna. Ninguém quer morrer, né? Eu sou enfermeira, vocês sabem. Eu já acompanhei muitas pessoas no leito de morte, por mais que estejam com câncer, passando mal, dificilmente alguém quer morrer. Então, teremos a vida eterna no estudo das Escrituras. São João 8,32. O que diz lá em São João 8, no verso 32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu era jovem, eu tinha muito medo de almas, de espírito, dessas coisas, tá? Mas foi através da Bíblia e da sua palavra que eu me libertei disso. Eu sei que Jesus está comigo, não é verdade? E São João 14, 27 diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dar como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, você vai encontrar paz para o seu coração. Agora, muitas pessoas não acreditam que a Bíblia foi escrita por inspiração divina. Vamos ver o que ela diz isso a respeito? A respeito disso, segundo Pedro, lá no finzinho da Bíblia, 1:21. Então diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Compreenda, a Bíblia não foi ditada por Deus. Deus colocou a ideia que ele queria que o homem escrevesse. E o homem usou a sua própria linguagem para descrever aquilo que Deus queria. Mas é uma maravilha, porque nós temos pescadores, nós temos médicos que escreveram Bíblia, nós temos doutores com PhD, como era o caso de Paulo, nós temos pescadores, nós temos pastores de ovelhas que escreveram a Bíblia. E é uma maravilha porque não há nenhuma contradição. Agora, que parte da Bíblia é inspirada por Deus? A gente já leu isso, vamos ler novamente, 2 Timóteo 3,16. E diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, nenhum homem de forma alguma colocou aquilo que ele queria nos escritos sagrados. Tudo foi inspirado por Deus. E agora, encerrando já nosso estudo, a gente vai ver o que acontece com aquelas pessoas que mudam uma parte da palavra de Deus. Isso é muito grave, né? Ou tira ou ensina só partes da palavra de Deus. Vamos lá em Apocalipse, é o último livro da Bíblia, o verso é o 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham nesse livro. Então é muito complicado, né? A gente não pode alterar e ensinar as profecias bíblicas de uma forma alterada, do jeito que a gente quer, né? Por que a gente não pode fazer isso? Porque em Malaquias 3,16 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Então, tudo que ele ensinou não está mudado. Então, se você gostou desse estudo que a gente fez e vai continuar fazendo com outros temas, você vai poder acompanhar, porque eu vou deixar um link
onde você coloca, onde você clica e tem este estudo para você guardar com você. E além disso, eu vou deixar meu e-mail para eu ver que você está estudando e corrigir e tirar qualquer dúvida. Que Deus abençoe. Vamos orar agora. Querido Deus, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado por passar esse tempo aqui meditando nas Tuas verdades. Que o Senhor acalme o coração de todas as pessoas e nos dê a Tua paz em nome de Jesus. Amém.